Eu aprendi a tocar violão sozinho pela internet. E nesse vídeo eu queria te mostrar que você também pode. Decidi fazer um guia, um passo a passo, que você precisa aprender antes do que aprender depois. E isso foi uma das minhas primeiras dificuldades, que eu não sabia o que vinha antes, o que vinha depois. Então eu acabei perdendo muito tempo. Eu meio que perdi meses de aprendizado com isso. Porque eu seguia às cegas aí pela internet, não sabia o que vinha antes, o que vinha depois. Por isso que eu digo que esse método vai te poupar meses, porque você já vai saber o que aprender logo em seguida. O bom da internet é que tem muito conteúdo de graça por aí. Porém é muito conteúdo jogado, a gente meio que fica perdido com tanta informação. Então espero que esse guia possa te ajudar em relação a isso. Como vai funcionar? Eu vou abordar os pontos aqui, né, no guia. Você vai pesquisar sobre isso na internet, vai aprender sobre aquele assunto, vai passar para o assunto seguinte, né? Aí você fica nisso, você aprende uma coisa, depois passa para o tópico seguinte, aprende outra, passa para o tópico seguinte. E lembrando que esse guia vai ser baseado na minha experiência, no que eu aprendi, sobre o que eu gostaria de ter visto no começo. Então pode ter alguns assuntos que não vão estar aqui, porque eu não sei, porque eu não vou saber, né? São conteúdos que podem ser mais avançados. Porém, eu pretendo fazer o melhor que eu puder para te ensinar do básico até tudo que eu sei praticamente. Se você quiser baixar esse guia, que é um PDF, vai estar aí, o link vai estar aí na descrição ou no comentário fixado. Então vamos lá, né? Eu separei aqui em 4 partes. A primeira parte, que seria violão do zero, os princípios do violão. Aqui eu já vou dizendo que a minha dica é que vai no YouTube e pesquise como tocar violão do zero. Tem alguns vídeos que já são bem completinhos e que já vão te ajudar, né? Que já vão te ensinar praticamente o básico. E aqui eu também deixei escrito, né? Caso você ainda não tenha um violão, dá uma pesquisada aí e vê o que seria um bom violão aí para iniciantes. Eu já vou logo dizendo, né, que um bom violão para iniciantes geralmente é que tem as cordas de nylon, como esse violão aqui. Por conta que as cordas são um pouco mais macias, né, para os dedos de quem está começando. Então aqui eu vou dar uma passada bem por cima dos tópicos, porque você pode baixar e depois ver com mais calma, né. Aqui eu só vou passar por cima por se tratar de um vídeo. Então aqui ó, tem partes do violão, você deve aprender primeiramente as partes do violão, como segurar o violão corretamente, que é a postura, aprender como afinar. Então aqui também é interessante que você aprenda sobre os primeiros exercícios, né? Aqueles exercícios básicos, para a gente começar a destravar mais os dedos. Aqui caso você for usar a palheta, né? Também é interessante você aprender, né, como usar a palheta. Aprender primeiro os primeiros solos fáceis, né? Por conta que isso já vai começar a desenvolver mais a sua técnica, né? Você vai entender como tocar cada notinha. Aqui também é interessante aprender os primeiros acordes e pesquise como ler cifras e o diagrama de acordes, que é um assunto que você precisa entender também. Aí depois você tem que aprender a sua primeira música básica com 2 acordes, 3 acordes, para você começar a iniciar nesse mundo, né, de como tocar violão. Também é interessante aprender os primeiros ritmos simples, ritmos básicos. E aqui a minha dica final é que continue aprendendo solos fáceis, continue aprendendo músicas simples. A gente chama de versões simplificadas de algumas músicas, com poucos acordes. Aí você pode aprender um acorde novo de vez em quando, tentar novos ritmos, mas ritmos simples, né? Ritmos fáceis. Tudo isso já vai começar a desenvolver a sua técnica, a te introduzindo como tocar violão, né? Aprender esses conceitos básicos. Aqui na parte 2 eu nomeei, tem um título, né? A gente vai começar a dominar o básico do violão. Na primeira parte é interessante que você aprenda muitas músicas mesmo, para você praticar mais, né? Melhorar a sua técnica. Quando for aqui na parte 2 a gente vai começar mais coisas mais desafiadoras. É interessante aqui que você aprenda as notas do braço do violão. Aí aqui eu coloquei algumas sugestões, né, sobre o que você deve pesquisar. Aqui também é interessante que você comece a aprender pestanas. Um desafio bastante comum e bastante chatinho para quem está começando, né? Porém, não desista de aprender pestanas.
ela vai te abrir portas para você tocar mais coisas, né? Você aprender mais coisas. Aí depois daqui vem o sistema Kajet, que é um sistema que ensina todos os acordes maiores e menores ao longo do braço. Então é interessante que você, depois de aprender pestanas, você vai tocar, né? Bastante, começar somente com uma pestana em uma música, depois aumentando para duas, para três, para quatro. E então você deve partir para o sistema Kajet. Você pode pesquisar na internet que vai ter muitas aulas explicando sobre este assunto. Aí depois também temos dedilhados, esses famosos dedilhados, que é uma técnica bastante bonita. Então é interessante que aqui nessa parte você também comece a praticar uma coisa que eu disse, né? Lembra que você precisa primeiro aprender uma coisa, a depois passar para o tópico seguinte. Aqui no caso, se você for praticar pestanas, você também pode começar a praticar dedilhados, né? Uma coisa não... Você não precisa aprender primeiro pestana para depois aprender dedilhados. Você pode ir treinando os dois, ou aprender primeiro dedilhados, não sei, você que escolhe. Aí depois aprender escalas maiores. Aprender escalas maiores e menores, teoria e prática. Em tese, a partir do momento que você começa a aprender as notas do braço, você também tem que entender um pouco de teoria. Mas não é nada assim muito complexo, não. É meio que para entender as notas, né? Tons, semitons. Então esse conteúdo aqui ele já meio que já vai te introduzindo um pouco de teoria também. É legal que você aprenda um pouco de teoria também, na parte de escalas, né? Aí aqui eu também disse que eu também coloquei para você pode tentar se aventurar em ritmos mais variados e regionais, tipo ritmo de reggae, sertanejo, forró, guaranha, qualquer tipo de ritmo que você queira desenvolver, né? Aí aqui eu também coloquei para você aprender a técnica que a gente chama de batida abafada, que eu não sei se tem outro tipo de nome, mas é uma técnica que você meio que abafa alguns ritmos. É bastante fácil, tenho que admitir. É bastante fácil, você tem que somente encostar a sua palma da mão, né, que faz o ritmo. Então, em vez de fazer uma batida desse jeito, você pode adicionar essa batida abafada e assim adicionar um pouco mais de ritmo à música. E de novo, você tem que praticar muitas músicas, treinar muito mesmo, né? Praticar muito. Aí depois de um tempo, passando para parte 3, né, a gente vai conhecer um pouco mais de teoria. A gente vai conhecer um pouco mais de teoria, que de novo não é nada tão absurdo não. É somente uma teoria necessária, que foi necessária no meu aprendizado, né? Que fez sentido para mim. Então aqui eu coloquei formação de acordes, essa parte, né, sobre teoria. Eu vou sugerir um canal do YouTube, que o nome dele é Eduardo Feidberg, se eu não me engano. Ele tem uma série de vídeos que ele ensina a teoria do básico até o avançado. Então se você for lá, você vê os vídeos deles, praticamente isso daqui você já matou. Praticamente isso aqui você pode aprender lá. Formação de acordes, né? Tríades, tétrades, são acordes maiores, entender um pouco mais como eles são formados. Acordes maiores, menores, diminuto, com sétima. Aí depois você pode partir para o campo harmônico, um assunto que o pessoal fala bastante aí, né? Que literalmente vai te ajudar a tocar as músicas, né? E compreender mais o tom das músicas. Você vai entender por que às vezes uma música tem um dó maior e depois tem um sol. Vai te ajudar mais pra frente a tirar músicas de ouvido. Então você pode pesquisar aí, ó, campo harmônico maior e menor, explicação no violão. Aí a partir disso a gente vai entender um pouco mais sobre tonalidades, né? Você saber o tom de uma música. E aqui para você aprender essa parte você tem que entender um pouco sobre o campo harmônico. Por isso que isso aqui vem depois dele. Aí depois a gente passa para o capotraste, que para você também entender um pouco como usar, você tem que entender de tonalidade.
outra acha que... E o pessoal acha que ele serve simplesmente para... que ele serve mais para simplificar a música. Só que ele também serve para você... Só que às vezes a questão não é nem tanto somente simplificar, mas ele também te trazer um leque de sons novos, né? Sons mais agudos, né? Mais para cá do braço do violão. Sons diferentes. Aí esse ponto aqui, ó, escala maior e menor por todo o braço do violão. Esse aqui, eu não sei se tem gente que ensina, mas dá uma pesquisada aí. Já é um assunto mais avançado. Eu aprendi em um curso gratuito que um professor estava dando aí pela internet, que ele ensinava você a fazer solos, ou solos não, escalas maiores e menores por todo o braço. Então eu começava uma escala de Lá maior a partir daqui, né? Eu ia bater até aqui no final do braço. Então dá uma pesquisada, isso vai te ajudar bastante para tocar tanto solos e tanto para improvisar, que é um assunto que meio que nessa parte você já pode começar a entender um pouco mais, né? Aí aqui eu coloquei inversões de acordes, que se fossem outros instrumentos, seria um conteúdo mais complicado, tipo no piano, no teclado. Mas aqui no violão se trata somente de você inverter alguns baixos. Então, em vez de ter o Dó maior com baixo em Dó, você aprende a ter com baixo em Sol, você aprende a ter com baixo em Sol, com baixo em Mi. Isso vai te ajudar a ter uns acordes mais diferentes. Aí depois você também pode dar uma pesquisada aí na escala pentatônica, tentar entender ela por todo o braço do violão, também tem essa parte. E você pode começar a pesquisar um conteúdo que te introduza sobre improviso, né? Entender um pouco sobre como improvisar, como os caras pensam, né? Como eu faço para improvisar em uma música. Aí, de novo, você tem que aprender muitas músicas, né? Praticar bastante, cada ponto desse daqui, desenvolver, literalmente dominar. Aqui você pode passar para parte 4, que aqui nessa parte a gente vai desenvolver um pouco mais de criatividade e independência. Aqui na parte 1 eu coloquei para você aprender mais músicas, só que agora são versões completas, ou seja, tu vai aprender tanto a introdução, tanto a parte 1, a parte 2, o refrão, mudar os ritmos, tocar os solos da música toda. Lembra que no começo eu coloquei aqui, né, para você, se você está começando no violão, você tem que pesquisar bastante versões simplificadas. Por conta que tem poucos acordes, é mais fácil. Já aqui você vai ter que muitas vezes criar até a tua própria versão, né? Que é escutar a música e tocar do seu jeito, porque você já vai ter tocado bastante, né? Desenvolvido bastante coisa. Aí tu pode pesquisar aqui como tocar o nome da música completa no violão. Tem algumas aulas, outras não tem. Aí você vai ter que criar a sua própria versão. Aqui eu coloquei para você aprender a criar seus próprios dedilhados. Nesse caso aqui, eu não sei se tem alguém que ensine aí nesses vídeos do YouTube, eu não sei se tem alguém que ensina pela internet, né? Mas aqui a ideia é de você pegar qualquer música e poder dedilhar qualquer música. Você escuta a música e começa já a dedilhar sem ter que ver algum vídeo aula, sem ver que a pessoa está tocando, né? Sem ver nenhuma versão de como a pessoa está tocando. Simplesmente por escutar a música e você vai lá e improvisa, né? O seu próprio dedilhado. Aqui eu botei também para você criar seus próprios ritmos. Você não vai mais depender daquelas setinhas, né, para aprender os ritmos. Você mesmo vai criar os seus próprios. E aqui eu coloquei uma dica, que é uma dica que para mim fez diferença. Eu não sei se para você também pode fazer, mas que é a questão de você escutar a música completa, né? Escutar a bateria e tentar tirar o ritmo da bateria para o violão, né? Então, um exemplo, né? A bateria poderia estar fazendo o seguinte. Aí você poderia, só de escutar isso, né? Você tentar replicar com a batida do violão. Próximo tópico é aprender a tirar músicas de ouvidos.
que é tanto a parte da harmonia quanto da melodia. Para você que não sabe o que é harmonia, seria os acordes, e a melodia seria os solos, né? A parte cantada da música também. Então, por você já ter tocado muitas músicas, já ter escutado várias músicas, você já pode começar a desenvolver o seu ouvido musical. Então, tentar entender, né, quais são as sensações dos acordes, tentar rever aquele conteúdo lá sobre campo harmônico, entender, né, escutar a música e tirar suas próprias músicas de ouvido. E aqui tem um ponto importante que eu não sei se o pessoal fala por aí, mas para mim, para eu aprender a tirar músicas de ouvido, primeiramente você precisa escutar muitas músicas, né? Para você entender as sensações dos acordes, o que vem antes, o que vem depois. Porque nada adianta você entender a parte teórica sem ter a prática, né, com o tempo. Você entender que o dó ele tem a sensação de repouso, o sol ele dá tensão na música, né? De nada adianta você entender isso se você não escutou muitas músicas ainda, se você está no começo ainda. Então, vai com calma, escuta bastante músicas, aprende bastante sequências de acordes também. Aí eu botei aqui também para você montar os seus próprios acordes, que mistura um pouco de teoria com o entendimento do braço, do violão. Mas em vez de você fazer aqueles acordes quadradões, né? Você procurar fazer uns acordes mais diferenciados. Né? Entender um pouco mais sobre o braço. Tem algumas aulas aí pelo YouTube que o pessoal ensina como criar seus próprios acordes. Como criar novos acordes no caso, né? Aqui eu botei também para você se desafiar com solos mais difíceis, que é praticamente você se desafiar, né, em questão de precisão, de coordenação motora. Procura algum solo aí que você considera mais complicado e se desafia a tocar ele. E aqui eu também botei uma parte para você entender sobre improvisação mais a fundo, que para você aprender mais sobre o assunto, né, pesquisar mais aulas sobre o assunto. E aqui eu botei uma coisa para você pesquisar que nem eu sabia que tinha no YouTube, mas é isso aqui, ó, Backing Track Violão em Dó Maior, que é uma música de fundo que você deixa tocando e aí você vai improvisar, né? Você vai brincar, vai criar os seus próprios solos. Isso aqui ajuda porque você não precisa criar a sua própria base de fundo, né? Uma base musical. Você só clica no vídeo do YouTube e começa a improvisar, né? Criar seus próprios solos. E aqui a parte 5. Eu botei que tem muito mais coisas. Aqui no caso é uma parte que eu também me encontro, que são conteúdos mais avançados, né? Daqui para trás, que eu coloquei para você, né? São coisas que eu já aprendi. Já daqui para frente são coisas que eu também tenho curiosidade por aprender mais, né? Então eu botei aqui alguns caminhos que você pode seguir depois de aprender tudo aquilo lá. Que seria o violão clássico, se você gosta de música clássica, né? É um estilo bastante bonito e bastante desafiador. E no caso você vai entender até como ler partitura, né? No caso eu não coloquei antes para você aprender partitura, porque não é um assunto assim tão requerido, né? Porque essa parte aqui é sobre o violão popular, é para a gente tocar essas músicas do povão. Já se você for para um conteúdo mais teórico, né, mais clássico, aqui vai ser necessário que você entenda um pouco sobre partitura. Entenda sobre partitura, né, não um pouco, mas literalmente dominar. Eu também botei aqui teoria avançada. Aí se você gosta de teoria musical, né, eu botei aqui que você pode pesquisar sobre uma teoria mais avançada, né. O que eu passei aqui, esses outros tópicos, é mais uma superfície, sabe, do negócio. Teoria tem muito mais coisas para você aprender. Modos gregos, modulação, harmonia. São alguns assuntos mais profundos. Que inclusive aquele canal lá, né, o Eduardo Feedback, ele fez bastante conteúdo sobre este assunto, né, bastante vídeo aula. Então se você quiser saber mais, você pode
simplesmente assistir a playlist lá dele. Aí aqui eu também botei um assunto que o pessoal gosta bastante, que é sobre o violão fingerstyle. Inclusive tem uma parte aqui no final que eu falo só sobre isso. Eu entendo um pouco, que é praticamente uma técnica que a gente faz o violão cantar. O pessoal diz que a gente faz o violão cantar, né? Então é uma técnica bastante bonita, que até é uma alternativa se você não quiser, você não gosta de cantar, né, no caso. Inclusive, eu esqueci de colocar um tópico aqui para você aprender a cantar e tocar ao mesmo tempo. Mas você vai aprender com o tempo, isso é um assunto muito básico, sabe? Então, basicamente são esses três caminhos, né? E eu botei aqui, ó, que é importante lembrar que o conteúdo ele não tem fim, né? Sempre tem algo novo para a gente aprender, desenvolver algum novo acorde, algum novo solo, sabe? Então, eu queria deixar essa mensagem aí no final. Como fazer o violão cantar, violão fingerstyle. Então eu botei aqui alguns tópicos, caso você queira se aventurar nesse tema. Que o primeiro você tem que entender sobre escalas fingerstyle. A técnica essa técnica, a gente tem que juntar a melodia junto com os acordes, né? Então aqui nessa parte você vai entender como juntar, né, as escalas tanto com os acordes. Por isso que a gente chama de escalas fingerstyle. Então depois é interessante que você aprenda a sua primeira música. Só de tocar o baixo junto com a melodia você já vai começar a desenvolver, né? Isso já é um começo. Como tirar músicas de ouvido, é um conteúdo, é uma habilidade interessante para você ter. Na verdade é uma habilidade requerida, né? Para você criar seus próprios arranjos. Tirar tanto a melodia quanto a harmonia. Na parte 4, você vai ter que desenvolver mais questão de dedilhados, né? Que é você tem que dedilhar e tocar a melodia ao mesmo tempo. E eu botei aqui também para você desenvolver a dependência do polegar. O polegar, em certos casos, né, ele pode ter um ritmo diferente em relação à melodia. Então essa dependência do polegar é como se ele agisse por conta própria, né? Ele tivesse o ritmo próprio dele. Então aqui, ó, ele poderia somente marcar nessa música. Aí a parte 5, que é entender um pouco de percussão, se você gosta, né? Tem pessoas que não gostam de percussão. Então aqui na parte 5, se você gosta, você também pode aprender técnicas de percussão, que é essa batida aqui que a gente dá com o polegar. Tem alguns outros que batem aqui, eu não uso muito essa técnica de bater aqui perto da boca do violão, né? No tampo. Eu entendo mais essa parte aqui, soa mais ou menos desse jeito, né? Então, se você quiser aprender sobre essa parte, você pesquisa também. E por fim, você tem que tocar mais músicas, né? Aprender mais músicas e aprender a criar seus próprios arranjos. Tudo isso que se você aprender, você já vai conseguir criar seus próprios arranjos, sabe? Então, é isso, né? De novo, esse guia vai estar aí no link da descrição ou no comentário fixado. E eu espero que possa te ajudar. Eu fiz esse conteúdo como algo que eu quisesse ter visto quando eu estava no começo também. Então eu me esforcei para fazer esse guia e eu espero que realmente possa te ajudar. No caso, se você estiver aprendendo sozinho aí pela internet, não tem nenhum professor. Caso você queira me ajudar também, né?
Outro link aí na descrição vai estar o curso do professor Victor Teixeira, que ele te dá um passo a passo para você tocar violão. Então você não vai precisar pesquisar esse assunto aí pela internet. Se você comprar, você também vai estar me ajudando. Eu me chamo Vinícius, fique com Deus e até mais.